A paz do Senhor, adolescentes! Tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia Ponce e hoje nós estaremos trabalhando a lição 13 da revista Betel para adolescentes de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos. Vamos começar? O título da nossa primeira lição fala sobre a igreja, um lugar de compromisso. A nossa mensagem valiosa está lá em 1 Timóteo 3,15, que nos diz assim: para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Nesta lição de hoje, nós vamos falar sobre o compromisso que cada cristão deve ter na casa de Deus e como casa de Deus. Vamos então seguir a nossa lição? Na introdução da nossa lição, nós temos aí o ponto 1 que nos diz que a igreja de Cristo são todos os que confessam a Jesus como Salvador. Todas aquelas pessoas que já aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador é uma igreja de Cristo. No tópico 2 nos diz que a igreja local é o espaço físico onde os cristãos se reúnem para cultuar a Deus. Nós temos aqui a foto da nossa igreja matriz, que é a nossa igreja local, onde nós nos reunimos para louvar, para orar, para aprender e ensinar as verdades da Bíblia, como está dito aqui no tópico 3. O tópico 4 nos diz que a igreja local é um lugar de comprometimento. Então, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é um lugar onde eu e você temos que assumir um compromisso com Cristo, um compromisso com os nossos irmãos, um compromisso com a nossa família e sermos fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas, porque são através deles que a igreja local é mantida. Vamos lá para o nosso tópico 1, que nos fala sobre 4 jovens de firme propósito. Nós estamos falando sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram 4 servos do Senhor que foram levados como cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Ao chegar na Babilônia, eles foram colocados aos cuidados de um eunuco que estava ali com a autoridade de servir a eles o mesmo alimento que o rei iria se alimentar, tanto a comida quanto a bebida. Mas nós temos aí esses 4 jovens que recusaram participar dos manjares do rei. E eles então propuseram para aquele eunuco que eles fossem se alimentar durante 10 dias só de verdura e água, porque eles queriam manter o propósito diante de Deus. Eles não queriam se contaminar com aquelas comidas que eram ofertadas aos deuses de Nabucodonosor. Então, aqueles jovens, eles se mantiveram fiéis a Deus em tudo. Mesmo estando em um cativeiro, eles se mantiveram adorando e servindo ao Deus verdadeiro. Adolescente, você sabia que hoje em dia nos é ofertado muitas coisas e que você, como servo de Deus, pode dizer não, porque você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus que te dá força para rejeitar os manjares, as ofertas do inimigo. Vamos seguir então aqui. Tópico 2, jovem e comprometido. Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de Daniel, e sobre a questão também de cada adolescente nos dias de hoje. Na atualidade, há muita falta de comprometimento com a palavra de Deus, com a moral, com a boa conduta, em servir a Deus com sinceridade em todos os lugares e principalmente dentro da casa do nosso Deus. Nós temos hoje muitas pessoas que são individualistas e têm um comportamento mundano. Pessoas que só se importam consigo mesmo, não estão mais preocupadas com a obra do nosso Deus, em cumprir o ID de levar a palavra do nosso Deus a todas as pessoas, em todos os lugares. Nós estamos precisando de mais pessoas com compromisso dentro da casa de Deus, pessoas que querem conhecer a Deus como Ele é, conhecer a Deus como esta palavra que nos ensina, conhecer as doutrinas do nosso Deus. Aqui nos ensina tudo que nós devemos fazer para agradar o nosso Deus.
crianças, adolescentes, jovens e adultos. Seguindo este manual, nós vamos agradar o nosso Deus. Porque esta palavra, ela nos ajuda a ter discernimento entre o bem e o mal. A palavra do nosso Deus, ela nos orienta o que nós devemos fazer. O que você, adolescente, deve fazer para agradar a Deus em espírito e em verdade. Vamos então para o tópico 3. No tópico 3, fala sobre membros com funções específicas, que nós, enquanto cristãos, somos membros do corpo de Cristo. Lá em Romanos 12:5 nos diz assim: assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros um dos outros. Então aqui fala que nós, enquanto corpos de Cristo, e Cristo sendo a cabeça deste corpo, nós somos membros e membros com funções específicas. Uns foram chamados para orar, outros para cantar, outros para interceder, outros para visitar, outros com ministério pastoral, para o presbitério, para serem evangelistas, para serem professores da escola de líder, do IBAD, da escola bíblica dominical, e outros para serem pregadores da palavra do nosso Deus. Cada um de nós temos uma função dentro da casa do nosso Deus. Você não está sem função. Você é membro de um corpo perfeito que está ligado com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem uma função dentro da casa do nosso Deus. Dedique-se a descobrir o que Deus quer de você, o que Deus quer para você. Saiba que você é muito importante, adolescente. Deus, ele reservou o melhor desta vida para você. Então, ore mais, leia mais a palavra do nosso Deus, busque mais orientação com seus líderes, porque Deus tem o melhor desta terra para você. Vamos concluir então essa primeira lição? Para concluir essa primeira lição, nós temos aqui que o cristão deve ter a certeza do quanto é amado por Deus. Você já tem essa certeza, adolescente de 12 a 14 anos, que você é amado por Deus? Sabe por quê? Se você já adquiriu essa certeza, saiba que a melhor maneira de retribuir este amor é alcançando outras vidas com a mensagem do Evangelho. Evangelize. Fale de Jesus para a sua família, para os seus colegas, na sua escola, na sua rua. Fale de Jesus usando o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, mas fale de Jesus. Retribua para Cristo esse grande amor que Ele tem por você. Olha, siga Jesus, que é o nosso Salvador, o nosso Mestre, o nosso amigo e o nosso protetor. Ele está sempre contigo. Então, seja fiel a Deus e Deus sempre vai estar com você. Amém? Vamos então agora para a nossa próxima lição, para a revista Viver Mais, que fala sobre os heróis do Antigo Testamento. Então, durante essas 13 lições, nós trabalhamos os heróis do Antigo Testamento e hoje nós vamos estar trabalhando sobre Daniel, um jovem puro. Gente, essa lição é maravilhosa. E eu recomendo a cada um de vocês que após finalizar essa aula, vocês possam abrir a sua Bíblia e ler o livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro belíssimo, um livro que traz muitas revelações, que traz muitas experiências para nós que somos servos do Deus Altíssimo. Vamos para o nosso versículo-chave, que está lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8, que nos diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção dos iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então Daniel se propôs a manter-se fiel a Deus em tudo. Vamos para o objetivo da nossa lição? Saber que é possível viver no mundo sem se contaminar com seus manjares. Se você for um adolescente fiel a Deus, se você buscar a Deus em espírito e em verdade, você vai ter força suficiente para dizer não para todas as oferendas do inimigo.
Vamos para o nosso ponto de partida, que nos diz que Daniel foi levado em cativeiro para a Babilônia, mas mesmo estando em cativeiro, ele se manteve fiel ao nosso Deus em tudo. Vamos então agora para a nossa introdução da nossa lição 13 para adolescentes de 15 a 17 anos, que nos diz assim. Eles começam na introdução, o autor da revista, o comentarista, ele começa falando que Israel ficou 70 anos cativo na Babilônia. E que quando acabou o cativeiro, eles retornaram para Jerusalém, eles reconstruíram os muros da cidade, reconstruíram o templo e eles passaram por um verdadeiro período de avivamento espiritual, de estar mais próximo do nosso Deus. Mas com o passar do tempo, o povo de Israel começou a pecar, foram infiéis no dízimo, nas ofertas, eles faltaram com a moral e novamente eles tiveram a questão da ira de Deus. Passaram por tudo novamente. Por quê? Porque, gente, adolescentes, o importante não é só começar bem, é você começar bem, permanecer bem e finalizar bem a carreira da fé. Quando você está caminhando na fé, você tem que se manter fiel a Deus no início, no meio e no fim. Não adianta você iniciar a carreira da fé bem, mas não se manter até o final. E o povo de Israel, eles tinham dificuldade de permanecer fiel a Deus. Eles, quando passavam por provação, buscavam a Deus, Deus livrava o povo e o povo ficava feliz com o livramento, mas novamente caía em pecado. Cuidado, adolescente, para que isso não aconteça com você. Se mantenha fiel a Deus e Ele sempre vai se manter fiel a você. Vamos lá para o tópico 1 da nossa lição. No tópico 1, fala sobre resistindo ao profano. Está a nossa referência bíblica, está lá em Daniel, capítulo 1, versículo 12, que nos diz assim: experimenta persutir os teus servos 10 dias e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Essas duas lições, tanto a primeira que nós comentamos para adolescentes de 12 a 14 anos, como essa de 15 a 17 anos, elas trazem basicamente a mesma história. Está falando de Daniel e dos seus 3 amigos. Então nós temos aqui a reafirmação de que Daniel e seus amigos não se deixaram contaminar com o que é profano, com os manjares que estavam ali sendo ofertados a eles. Eles só comeram, como nos diz aqui a palavra de Deus, legumes e beberam água. Mas o Senhor foi tão fiel que ao findar esses 10 dias que eles pediram de experiência para o eunuco, eles estavam mais belos e vistosos do que todos os outros jovens que se alimentaram da mesma comida que o rei Nabucodonosor estava se alimentando. Por que isso aconteceu? Porque quando você se mantém fiel a Deus, Deus te dá o melhor dessa terra. Deus se mantém fiel a você também. Nós temos aqui que Deus, ele fez com que esses 4 jovens tivessem sabedoria e inteligência. Então, Beltsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram considerados mais inteligentes e mais sábios do que todos os outros jovens que estavam ali também no cativeiro. Vamos seguir? O tópico 2 fala sobre a fornalha ardente. Nós temos aqui na narrativa lá no livro de Daniel que Daniel ele foi muito usado por Deus para interpretar sonhos. Além de toda a sabedoria, Deus ainda usou Daniel para interpretações. E olha, o rei, melhor dizendo, o rei Nabucodonosor sonhava e Daniel interpretava. Nem um sábio, nenhuma outra pessoa do reino conseguia interpretar, mas Deus usava Daniel para interpretar os sonhos. E chegou um ponto que aqueles sábios daquela época, eles começaram a ter inveja de Daniel e dos seus 3 amigos. E por quê? Porque por eles serem leais e fiéis a Deus, Deus colocou cada um deles numa posição de honra dentro do reinado.
E aí eles montaram um plano em que todos aqueles que não se prostrassem à estátua de ouro que foi feita pelo rei, né? A partir do momento em que as trombetas tocaram, aquelas pessoas que não se prostrarem à estátua de ouro deveriam ser jogadas numa fornalha de fogo ardente. Só que um servo fiel a Deus, ele cumpre a palavra do nosso Deus. E na palavra diz que nós devemos ser obedientes às autoridades. Só com uma exceção. Quando o que as autoridades estão te pedindo vai contra a palavra do nosso Deus. Aí, neste momento, você tem que usar de primazia a palavra do nosso Deus. Lá na palavra do nosso Deus diz que nós só devemos adorar ao único Deus, que nós só devemos prostrar ao nosso único Deus. Então, naquele momento, Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante daquela estátua de ouro. E eles sofreram as consequências. Eles foram jogados na fornalha de fogo ardente, que foi aquecida de tal forma que os homens que jogaram eles lá foram mortos. Só que o nosso Deus ainda faz milagres. A palavra do nosso Deus nos diz que eles foram jogados na fornalha de fogo ardente e que ao entrar na fornalha, ao cair na fornalha, aquelas cordas que estavam atando os seus pés, as suas mãos, elas foram queimadas. Mas a palavra do nosso Deus nos diz que nenhum fio de cabelo de Sadraque, Mesaque e Abednego foi queimado. Porque o Senhor nosso Deus enviou o quarto homem para a fornalha de fogo ardente. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteve com eles lá dentro da fornalha e nada aconteceu com eles. Sabe por quê, adolescente? Quando você obedece à palavra do nosso Deus, o nosso Deus te dá o livramento de todo mal. Satanás, ele está a todo momento fazendo um perfil da sua vida, do que você gosta, do que você não gosta, do que você quer, do que você sonha, para poder te prejudicar. Mas quando você se mantém fiel no caminho do nosso Deus, o nosso Deus te dá o livramento de todos os males. Se mantenha fiel. Se mantenha fiel ao nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele é justo, ele é bondoso, ele é protetor. E ele está sempre disponível para te ajudar. Nós temos aqui na lateral do nosso slide que Nabucodonosor, ele teve outro sonho. Depois desse grande milagre que Deus fez, que foi proteger os servos dele na fornalha. E esses servos do nosso Deus, eles foram retirados da fornalha e eles receberam este milagre, que está reservado para você também. E Nabucodonosor, por tantas coisas que ele fez contra o povo de Deus, contra os mais fracos, o Senhor Deus fez ele sonhar mais uma vez. E neste sonho, Daniel, que foi o instrumento de Deus usado para interpretar o sonho, falou para o rei: Rei, se humilhe diante de Deus, ajude os mais fracos, mude de vida. Só que Nabucodonosor não quis mudar de vida. E por ele não ter mudado de atitude, mesmo Deus tendo dado uma chance para ele através daquele sonho, e através da interpretação que Deus deu para Daniel, ele não quis mudar. Então Deus fez com que ele vivesse como um animal. E por 7 tempos ele esteve assim. Depois que passou esse tempo, ele retornou à lucidez. E ele então glorificou o nome do nosso Deus. E foi restituído a ele o seu reinado. Vamos lá para o tópico 3. O tópico 3 da nossa revista fala sobre a cova dos leões. Aqui nos diz, lá em Daniel 6,16, que então o rei deu ordem e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Nós temos aqui uma narrativa belíssima, em que o Senhor Deus, mais uma vez, está dando livramento para o seu servo. Aquelas pessoas que trabalhavam junto com Daniel, elas tiveram tanta inveja de Daniel, porque por ele se manter fiel aos seus princípios, se manter fiel ao nosso Deus, o nosso Deus cada dia mais estava honrando Daniel. E com essa honra fez com que as pessoas daquela época tivessem inveja deles.
E eles bolaram um plano para poder destruir a vida de Daniel. Eles caçaram de todas as formas uma falha em Daniel e não encontraram. Então, o que eles usaram contra o Daniel? A fé de Daniel. Porque Daniel era um homem que se mantinha fiel ao seu Deus. Ele orava 3 vezes ao dia, voltado ali para a terra de Jerusalém. Daniel era fiel a Deus. E por ele ser fiel a Deus, mesmo passando por uma provação tão grande de ser jogado numa cova cheia de leões, ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus que era fiel, um Deus que era protetor. E o Senhor Deus acalmou os leões e Daniel passou a noite ali dentro da cova sem que nada acontecesse com ele. Adolescente Salem, Deus ainda faz milagres. Eu não sei o que é que você está passando hoje. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas saiba que o mesmo Deus que esteve com Daniel na cova dos leões, ele está com você. Ele está com você hoje aí dentro da sua casa, te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal. Faça como Daniel. Ore 3 vezes ao dia. Leia a palavra do nosso Deus, porque o nosso Deus te ama. Nunca se sinta inferior, porque o mesmo Deus que esteve dentro da cova dos leões está com você, dentro da tua casa, na sua escola, em todos os lugares onde você vá. Vamos lá concluir a nossa lição? Muitos manjares são oferecidos todos os dias, mas importa ao cristão dizer não para o mundo e sim para Deus, o único que pode nos dar a vida eterna. Adolescente Salem, foi muito bom estar com vocês durante todo esse trimestre. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que cada dia a misericórdia do Senhor possa te alcançar. Eu sou muito feliz por ter trabalhado com vocês e estou sempre à disposição. Que o poder do nosso Deus e que a misericórdia dele possa te alcançar sempre. Fique com Deus e a paz do Senhor.